Sortilégio está de volta nas novelas da tarde do SBT. E como promessa é dívida, eu vim aqui fazer uma comparação entre essa história, que foi produzida em 2009 por Carla Estrada, e suas diferentes versões. Uma delas, inclusive, acabou não faz muito tempo no México. Quem conhece o canal já sabe. Praticamente toda novela mexicana é um remake de alguma coisa e eles estão sempre produzindo novas versões daquela mesma história. Hoje, o Almanaque Latino faz mais um programa falando sobre o que tem numa versão, o que não tem na outra versão e muito mais. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Um verdadeiro sortilégio para mim seria saber que você, além de conferir o vídeo da semana, deixa seu like, seu comentário e ainda se inscreve no canal. É uma maneira bem simples de ajudar a nossa comunidade a crescer e chegar a mais e mais pessoas. Quando você clica no sininho, o YouTube ainda te avisa cada vez que um novo conteúdo é postado. O SBT traz de volta Sortilégio, novela que já foi exibida no Brasil em 2015 e depois em 2017. O melodrama é protagonizado por William Levy e Jacqueline Bracamontes e tem um grande fã-clube, seja pelo casal principal pra lá de apaixonado, seja pela história em si. De certa maneira, o SBT escolher Sortilégio para mais uma reapresentação mostra que a emissora não deve ter muito interesse na mais recente versão produzida para a história. Cabo foi exibida entre outubro do ano passado e fevereiro deste ano e trouxe no triângulo principal os atores Bárbara de Regil, Matias Novoa e Diego Amozurrutia. Um detalhe: Cabo foi uma atração de sucesso no horário nobre mexicano, que provavelmente teria perfil para também ser exibida no SBT. Mas como eles amam uma reprise e Sortilégio já tá aí, dublada e testada, eles nem pestanejaram. Ou também pode ser que a direção do SBT não se atentou que Cabo tem a mesma história e qualquer hora pode pintar por aqui, vai saber. Mas para você entender melhor esse programa, antes eu quero te apresentar cada versão de uma forma bem didática, para ninguém se perder. A história original se chama Tu o Nadie e foi produzida por Ernesto Alonso em 1985. Ela é protagonizada pelos mega astros na época, Lucía Méndez e Andrés Garcia, ambos no auge da beleza e sucesso. Aqui no Brasil, a novela foi exibida na década de 1980 e foi batizada como Só Você. Existe até vídeo no YouTube do Silvio Santos fazendo promoção da novela. 10 anos depois, no México, o produtor José Alberto Castro produziu uma nova versão, Acapulco, Cuerpo y Alma. O triângulo amoroso principal foi formado por Patrícia Manterola, Saúl Lisasso e Guillermo García Cantú. Não atingiu um status de clássico, mas foi um grande sucesso no horário nobre mexicano naquele ano. Em paralelo a essa versão, foi produzida uma versão da história em inglês, já que a Televisa tinha planos de vender novelas para mercados nesse idioma. A terceira versão é a mais famosa por aqui, Sortilégio, produzida pela Carla Estrada, que acabou de voltar no SBT. Como salto tecnológico, é a primeira versão produzida em HD. Como já citei em programas anteriores, todas as versões tiveram isso de sensualidade, mas Sortilégio foi a mais ousada nesse sentido. E o mesmo José Alberto Castro, de Acapulco, Cuerpo y Alma, quis reeditar a história. Foi então que ele produziu Cabo. O curioso é que, apesar do argumento já estar mega manjado, porque todas as versões foram bastante reprisadas, isso não impediu o Cabo de atingir índices muito bons de audiência.
E olha que quando anunciaram esse projeto, me deu uma preguiça de pensar. Nossa, de novo essa trama? Enquanto o Sortilégio é a reedição de Tuonadie, escrita pela própria autora original, Cabo está baseada nessa versão chamada Acapulco Corpo e Alma. Essa novela foi uma adaptação assinada por Eric Von, que inclusive está acreditado na abertura de Cabo, já que eles nem negaram que foram buscar nessa adaptação do remake a base para essa nova versão. O que difere uma da outra? Alguns detalhes do começo e a metade em diante. A raiz do enredo são dois meio-irmãos que rivalizam nos negócios e no amor. O irmão malvado trama a morte do outro, mais bem-sucedido e o real herdeiro da família, colocando uma suposta viúva para cobrar a herança dele. Aqui vem uma diferença que, inclusive, já fica explícita no primeiro capítulo de Sortilégio. Sortilégio é a única das versões onde eles de fato são meio-irmãos. Isso, inclusive, é um segredo até meio sem sentido pro enredo, na minha opinião, porque a novela mostra que Vitória, a personagem da Daniela Romo, teve um casamento com o personagem do Alejandro Tomassi, enquanto mantinha um romance extraconjugal com o poderoso Antônio Lombardo, Fernando Allende. Esse romance gerou gêmeos, mas o Antônio Lombardo decidiu que era melhor que essas crianças, que vão ser Davi Zepeda e Chantal Andere, não soubessem que sim eram filhos dele. Qual o sentido disso? Eles justificam que o pai percebe que o Bruno é um filho problemático, mas entende como não tem muita coerência existir essa pendência na história? Bom, como o Sortilégio é uma reprise, dá pra dizer sem medo de soar como spoiler. Quando o Bruno descobre que ele sim tem direito à herança, vai dar muito pano pra manga pra dividir quem tem direito a quê. Mas o ponto que eu quero chegar é, enquanto nas outras versões o ressentimento do vilão tá justificado no fato dele não ter a posição e a liderança daquele que foi criado como irmão dele, nessa ele sim tinha direito. Quem já acompanhou Sortilégio lembra que um ponto muito importante da trama é quando se descobre uma irmã gêmea perdida da protagonista Maria José. Ela se chama Sandra e é uma jovem rica perdida no mundo das drogas e, ao mesmo tempo, muito cobiçada pelos parentes por ser a beneficiária de uma grande herança. Essa trama movimenta a novela da metade pra frente. Entre todas as versões, é só em Sortilégio que existe esse imbróglio envolvendo as irmãs gêmeas. E daí eu penso, uma vez que a Carla Estrada convidou a Maria Saratini para reescrever a própria obra, a escritora deve ter dito, olha, tudo bem, mas eu vou querer acrescentar muita novidade. O que eu acho até válido, afinal de contas, escrever 2 vezes a mesma história deve ser um saco, né? Outra trama que só existe em Sortilégio é o triângulo bissexual envolvendo a irmã do galã. Deixando claro, a personagem existe em todas as versões. Ela também é casada e se envolve com outro homem em todas as versões. Mas a adaptação mais ousada deste enredo só vimos no remake de 2009. Agora eu quero falar um pouco mais da última versão da história, Cabo. Como eu já citei, o triângulo amoroso principal foi formado pelos atores Bárbara de Regil, Matias Novoa e Diego Almozorrutia. Um dos pontos que me deu preguiça dessa versão foi não ver claramente uma justificativa. Deixa eu explicar. Todas as versões tiveram algum salto tecnológico relevante, mas nessa, sinto que realmente Sortilégio ainda tá uma novela recente que não precisava ser substituída por uma versão mais moderna. Isso sim, não se nega que por ter sido gravada no ano passado, a novela tá com uma imagem belíssima. Era uma produção do horário nobre, portanto com um orçamento interessante, com paisagens deslumbrantes, mas seguia recente. Eu fiquei bastante incomodado com a escalação da Bárbara de Regil para viver a protagonista. Isso porque é uma atriz super pé frio.
Para você ter uma ideia, ela já esteve em 2 novelas que foram apostas das emissoras no momento do lançamento, mas foram tão mal de audiência que foram despachadas para meia-noite. Isso mesmo, não aconteceu uma vez só com ela, foram 2. Curiosidade, uma dessas novelas, inclusive, foi estrelada ao lado do mesmo galã de Cabo, Matias Novoa. Essa produção se chamou Bajo el Alma, foi gravada em 2011 na TV Azteca. Mas Bárbara de Regil prejudicou Cabo? Não dá para dizer que sim, mas também não sinto que tenha sido exatamente um destaque. Eu senti que todos os outros atores receberam muito mais comentários do que ela. Sobre ela, eu vi muito comentários sobre a aparência física, já que a atriz é meio bodybuilder. Por exemplo, eu senti que a atriz Eva Cedenho, que fez a vilã, teve mais repercussão junto ao público que a mocinha. A propósito, essa personagem da Eva Cedenho corresponde à vilã Maura, que em Sortilégio é vivida pela Ana Brenda Contreras. Como eu já disse no programa, eu acho a Maura uma vilã bastante aleatória e apagada. Em Cabo, essa antagonista tem muito mais peso, ela movimenta muito mais a trama. Um ponto que não existe em Sortilégio, mas que existe em Cabo, é o surgimento de um novo pretendente para a heroína da metade em diante. Ele vai rivalizar com o galã pelo coração da mocinha. E assim, aquela história de sempre. Se oferece para assumir o filho dela, oferece céus e terras, mas no fundo a mocinha não esquece o galã. Esse personagem foi vivido pelo ator colombiano Rafael Novoa. Em Sortilégio, se você for ver, não apareceu ninguém lá na frente para gostar também da Maria José. Ela foi o tempo todo disputada apenas pelo vilão Bruno e pelo galã Alessandro. Mas em Cabo, uma surpresa aconteceu diante desse fato. O público passou a reprovar bastante o personagem Alessandro. Isso porque ao longo da trama surgem inúmeras situações nas quais ele acredita em todo mundo, menos na mocinha a quem ele diz amar. A gente percebe, por exemplo, que desde o início da história, a protagonista está sob desconfiança dele. Mas mesmo quando é revelado que o irmão que não presta foi quem arquitetou todo aquele engano inicial, ele ainda fica com aquela pontinha de essa mulher está me enganando. Essa desconfiança eterna do Alessandro sobre a mocinha pesou muito em Cabo, e o público passou a torcer bastante para que a heroína terminasse com esse outro galã. Com quem a mocinha termina a trama? Assista Cabo para saber. Cabo sofreu um revés ao longo das gravações. A atriz Rebecca Jones, que interpretou a personagem Lucia, teve que ser substituída por questões de saúde. A atriz Azella Robinson, que por acaso participou de Sortilégio, foi quem assumiu o personagem. A parte triste é que esse acabou sendo o último papel da Rebecca Jones em novelas, já que a atriz faleceu em março desse ano. Mas, focando na história de Cabo, Rebecca Jones fazia o papel da matriarca da família, e teve uma diferença comparando com a Vitória da Daniela Romo, por exemplo. Além de não existir o romance dela com um rapaz mais jovem, a personagem estava mais cega em relação às tramas e armadilhas do filho, se tornando quase uma inimiga da protagonista Sofia. Inclusive, a personagem foi meio odiada pelo público, já que demorou bastante para tirar a venda dos olhos. Será que um dia vai ter Cabo no SBT? Não dá para dizer. Por enquanto, o Sortilégio está de volta e eu espero que todo mundo desfrute da novela outra vez. Você é dos que curte esmiuçar detalhes de uma versão para outra? Fico no aguardo do seu like, do seu comentário e da sua inscrição nesse canal. Até a próxima semana.